Fala aí galera, como prometido, estamos aqui agora com o nosso primeiro vídeo da revisão Enem 2019. Vamos falar nessa aula aqui e na próxima, que nós teremos duas aulas aqui para falar de orgânica, né? Nós vamos falar da química orgânica. Então nós pegamos aí algumas questões que caíram nos últimos Enems e trouxemos para cá, para que a gente possa relembrar alguns conceitos aí junto com vocês, beleza? Então vamos lá. Ó, essa primeira questão caiu no Enem de 2018 e fala o seguinte, ó: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre as moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxi-DEC-2-enóico, enquanto as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxi-2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que vem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidos pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na... Então aqui tem algumas opções. Vamos escrever a fórmula primeiro da abelha rainha, né, do sinalizador químico que a abelha rainha produz. Vamos lá, isso aqui é um ácido, então a gente já sabe que vai ter aí a carboxila. Tem 10 carbonos na cadeia principal, então vamos fazer o desenho aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confere, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10º carbono aqui, que vai ser agora, a partir de agora, vai ser o primeiro carbono, né? Então esse aqui é o carbono de número 1. No carbono de número 2 vai ter uma dupla, então aqui 1, 2 tem uma duplinha aqui. E no carbono de número 9 tem uma hidroxila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui nós temos uma hidroxila, tá? Essa aqui é a molécula da abelha rainha, beleza? Agora vamos para a molécula da abelha operária, o ácido 10-hidroxi-DEC-2-enóico. Então olha só, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dupla OH para representar o ácido. No carbono 2 tem uma dupla, só que agora lá no carbono 10 vai ter o grupo hidroxi, então tá aqui no grupo 10 tem a hidroxila. Então veja bem, a diferença ela é muito sutil. Vamos ver onde que é a diferença. Na fórmula molecular não pode ser, porque a quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios é a mesma. Na identificação dos tipos da ligação também não, porque todas as ligações aqui são covalentes, todas iguais, né? Tem aqui uma duplinha aqui entre dois carbonos, uma dupla entre carbono e oxigênio, uma simples entre carbono e oxigênio, então não é aqui. No número de carbonos também não, na identificação dos grupos funcionais também não, que tem o grupo funcional dos álcoois e o grupo funcional dos ácidos. Então a única diferença realmente aqui é na fórmula estrutural. Então essa primeira questão aqui da nossa revisão, teremos aí que assinalar a alternativa A de amor, beleza? Então fica muito mais fácil se você desenhar a molécula, beleza? Vamos então para a nossa próxima questãozinha aqui. Essa questão caiu também no Enem de 2018. E olha só que interessante, né? Ela fala assim, ó: a hidroxilamina, né, o NH2OH, é extremamente reativa em reações de substituições nucleofílicas, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Então aqui tem o anidrido acético, aqui tem a hidroxilamina, e aqui você tem duas formações, né? Você tem a formação do produto A, e você tem a formação do produto B. Vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu aqui na formação de cada um desses produtos. Então, primeira coisa, que está, a princípio, muito claro. Bom, você vai ter a manutenção C-OH. Então, C-O. Aí aqui, muito provavelmente, a ligação rompeu-se aqui, tá certo? Bom, no primeiro produto aqui, entrou um hidrogênio. Um hidrogênio daqui entrou junto com esse O aqui. Então vamos supor que este hidrogênio tenha entrado aqui, tá certo? Então todo o restante do grupo, o ONH2, entrou aqui nesse carbono aqui, tudo bem? Para a formação do produto B, o que aconteceu? Aí a gente tem que pensar na reação de uma outra forma, tá certo? O que aconteceu aqui? Um H do NH2 deve ter entrado aqui, e aí o N do NH2 junto com o OH se ligou nesse carbono aqui, tá certo? Então, basicamente, aqui o que aconteceu foi isso. No primeiro exemplo,
o oxigênio ligado ao hidrogênio foi se unir aqui ao anidrido, e no segundo exemplo, o hidrogênio ligado ao nitrogênio foi se unir ao anidrido. O produto A é favorecido em relação ao produto B, por um fator de 10 à quinta. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5. Então, eles fizeram um teste dessas moléculas aqui. Dentre as moléculas testadas, qual apresentou a menor reatividade? Então, vamos pensar um pouquinho. O produto A formado, né, tem a maior reatividade quando o hidrogênio ligado à hidroxila ou quando a hidroxila entra no lugar aqui desse oxigênio, né, vai se ligar nesse oxigênio. Tá bom? Então, se você perceber bem, nessa molécula 1, na molécula 3 e na molécula 5, você tem o OH. E aí, evidentemente, este hidrogênio pode muito bem fazer essa ponte, fazer essa ligação para a formação do produto A. Então, você teria uma reatividade muito alta. Tá bom? Então, já de cara, você deveria descartar essas 3 opções, tá certo? Você deveria descartar essas 3 opções. Tudo bem? Ele quer a menor reatividade, tá bom? A gente percebeu que no produto B é o H ligado ao nitrogênio que vai se ligar aqui no anidrido. Então, onde dessas duas moléculas que sobraram, da 2 e da 4, eu ainda tenho H ligado no nitrogênio? Eu tenho aqui na molécula 2. Então, essa daqui, tudo bem, vai apresentar uma reatividade menor, mas ainda assim vai apresentar reatividade. Agora, dá um ligo aqui na molécula de número 4. Ela não tem hidrogênio ligado nem no oxigênio, nem no nitrogênio. Então, essa molécula 4 deve apresentar a menor reatividade de todas. Por que ela tem a menor reatividade? Porque ela não apresenta nenhuma das características que essa molécula aqui tem, ó. Então, primeiro a gente descartou todas que tinham OH, porque é o que dava o produto mais reativão aqui. Depois, eu descartei a que tinha o NH, que é a que dá esse produto menos reativo. Então, de todas essas moléculas, a mais diferente dessa, ou seja, a que vai dar a menor reatividade em relação a essa, é a molécula de número 4. E aí você assinala a alternativa D de dromedário, e aí você vai ter acertado a questão. Uma questão chatinha, a gente tem que fazer aí por semelhança mesmo, tá bom? A próxima questão que nós vamos fazer aqui na nossa revisão é a questão de número 3 aqui da nossa revisão, também caiu no Enem de 2018, né? Então aqui a gente tem o seguinte, ó, tensoativos são compostos orgânicos que possuem um comportamento anfifílico, isto é, possuem duas regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 1940 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso desse produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem a porção hidrofóbica desse tensoativo aniônico. As ramificações na cadeia dificultam sua degradação, levando à persistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, com cadeias alquílicas lineares. Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado no texto? Então vamos lá. A gente tem que pensar sempre no seguinte, tá? Quando a gente fala nesses tensoativos, tal, você vai ter uma parte que é uma parte polar e uma parte que é uma parte apolar. Então, o que ele está dizendo, né? Tem a parte hidrofóbica, que tem medo da água, que não gosta da água, e uma parte hidrofílica que gosta da água. Então vamos lá, que ele está falando que é um tensoativo aniônico, né? Tensoativo aniônico, ele tem diversos carbonos terciários na cadeia. Então vamos ver aqui, ó. Aqui eu não tenho nenhum carbono terciário, então muito provavelmente não deve ser a alternativa A. E aqui a gente também não tem o cátion e o ânion bem definido. Aqui a gente tem um carbono terciário, 2 carbonos terciários, 3 carbonos terciários, 4 carbonos terciários, 5 carbonos terciários na parte apolar. Ó, vamos considerar isso aqui também, ó, um carboninho terciário. Beleza? Aqui a gente não tem nenhum carbono terciário, aqui a gente não tem nenhum, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 carboninhos terciários. Então assim, ó, a gente ficou basicamente por conta do número de carbonos terciários, a gente ficou
entre o B, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, e o E, que tem 1, 2, 3, 4. E aí ele fala que é um tensoativo aniônico, então a parte orgânica deve ser um ânion. Aqui, se você olhar, a parte orgânica é um cátion, aqui a parte orgânica é um ânion, né? Olha só que interessante. Então, todos os indícios, todas as dicas aqui levam a crer que a alternativa correta é a alternativa B, justamente por conta do número de carbonos terciários na cadeia e por conta dele ser um tensoativo aniônico, tá certo? Então a parte orgânica deve ser um ânion, beleza? Então aí a alternativa correta para essa questão é a alternativa B, ó. A A é essa, B é essa, C é essa, D é essa e A é essa. Sempre quando a gente tem essas questões aí que tem moléculas muito grandes, acaba confundindo as alternativas. Então você sempre conta assim, ó, A, B, C, D e E, tá bom? Para não ter nenhum tipo de problema, beleza? Então, questão 3 da nossa revisão, alternativa B de bola, tá certo? A questão de número 4 aqui da nossa revisão, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre o biodiesel, né? Essa aqui é uma estrutura bem famosa, que é muito cobrada nas provas vestibulares, beleza? Essa caiu no Enem de 2017. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso do diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, tá aqui os triglicerídeos, presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcoois de baixa massa molar. Aqui está um álcool de menor massa molar que tem, que é o metanol. Como o metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com esta equação química. Olha o que ele está perguntando. A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Bom, isso aqui não pode ser um biodiesel, né? Porque isso aqui é o glicerol ou propan 1,2,3 triol, tá certo? Então esse aqui é a glicerina, tá bom? Então aqui é o biodiesel. Olha só, o biodiesel tem C-O e um carbono. Toda vez que a gente tiver isso aqui, ó, C-O e um carbono, qual é a função da química orgânica que a gente tem aqui, ó? A gente tem um éster, isso mesmo. Ó. Então, aqui é uma questão basicamente de identificação de função com um fundo aí dos biocombustíveis, tá certo? Com um pano de fundo, contexto aí que fala sobre os biocombustíveis, beleza? Então, na questão de número 4, alternativa B de bola. E chegamos agora na nossa última questão dessa primeira aula de revisão de química orgânica, onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma reação orgânica. Olha só que interessante. Então, de novo, né, na química orgânica a gente tem muitas e muitas reações, né? A gente costuma passar em aula reação de substituição, adição, condensação, porém tem uma infinidade de outras reações e é muito comum nos vestibulares hoje em dia os vestibulares oferecerem para a gente uma ideia da reação, ou seja, ele dá um esquema de uma reação e pede para que você faça a mesma coisa que ele fez no esquema, só que com outra molécula, beleza? Então, o que acontece nessa questão aqui de 2017? A ozonólise, reação utilizada na indústria madeireira para a produção de papel, é também utilizada em escala de laboratório na síntese de aldeídos e cetonas. Então, ele já deu uma dica aqui, olha, a ozonólise produz aldeídos e cetonas. As duplas ligações dos alcenos são clivadas pela oxidação com o ozônio, em presença de água e zinco metálico, e a reação produz aldeídos e ou cetonas dependendo do grau de substituição da ligação dupla. Ligações duplas dissubstituídas geram cetonas, enquanto as ligações duplas terminais ou monossubstituídas dão origem a aldeídos, conforme mostra o esquema. Vamos entender o que é uma ligação dupla monossubstituída, dissubstituída. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, essa estrutura aqui, tá? Então eu tenho aqui um H, um CH3, aqui eu tenho um CH3 e aqui eu tenho um CH3, tá bom? Então os carbonos da dupla ligação são esses dois carbonos aqui, tá certo? Bom, se a gente for analisar bem, esse carbono aqui, que eu vou fazer um pontinho de vermelho, ele está substituído por dois carbonos, né? Então no lugar dos dois hidrogênios que poderiam estar aqui, eu tenho dois carbonos. Então se eu tivesse uma porção assim, na ozonólise, ela produziria, então, as dissubstituídas gerariam cetonas, tá certo? E essa aqui, ó, ela é monossubstituída. Ó, por que essa verdinha aqui ela é monossubstituída? Porque só tem um carbono aqui. Então, as monossubstituídas ou terminais, né, se estivesse lá na ponta só com hidrogênio, ela daria origem a aldeídos. Então, essa parte aqui, ó, daria origem a um aldeído, tá bom? Só pra gente finalizar aqui o processo, essa parte vermelha aqui, ó,
daria a propanona, tá certo? E essa parte que eu fiz em verde aqui, ó, tem 1, 2 carbonos, ó, daria o etanol, tá certo? Só para você ter uma ideia do que aconteceria, tá bom? Aqui ele dá um exemplo, ó, só que no exemplo dele é tipo uma pegadinha, entendeu? Como se você cortasse aqui a estrutura, essa é monossubstituída, essa não tem substituição nenhuma. As duas geraram alcenos, só que na questão uma vai gerar cetona. Então essas são as pegadinhas aí das questões, são os distratores. Ele quer a ozonólise do 1-fenil-2-metil-prop-1-eno, né? Que é esse bicho aqui, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Vai romper a ligação dupla, tá bom? Rompeu a ligação dupla. Vai pegar essa metade aqui da estrutura, ó, que veio de um alceno que estava monossubstituído, então de um alceno, né, que é monossubstituído. Então você tem aqui o anelzinho aromático, tem este um carboninho que está aqui, e aí nesse carbono você vai fazer uma dupla O e um H, tá bom? Então aqui a gente formou o benzaldeído. Na outra porção da molécula, ficou igualzinho a essa aqui, não ficou? Então você vai ter isso aqui, ó, você vai ter a propanona, tá bom? Ah, mas sempre vai formar Não é sempre que forma propanona, você tem que analisar cada molécula, beleza? Então aqui a gente formou o benzaldeído, né, que é um aldeído, é um benzeno com um aldeído, e aqui a gente formou a propanona. Então ele pergunta quais são os produtos formados dessa reação. E tem A, benzaldeído e propanona. É só você pegar e seguir o modelo, tá certo? Beleza, galerinha? Tudo bem? Bom, este foi o conteúdo da nossa primeira aula de revisão para o Enem 2019. Após um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aí com as nossas aulinhas aqui, né? Espero que vocês tenham gostado. Nós chegamos então ao final dessa nossa primeira aula de revisão. Sinceramente, eu espero que essas aulas ajudem vocês a ter um pouco mais de tranquilidade na hora de fazer a prova, na hora de ir lá para a prova, pensar bem essas dicas todas que a gente dá. Eu tenho certeza que todos vocês vão arrebentar e cada um dentro da sua realidade vai conseguir obter o sucesso para poder conseguir chegar no seu sonho. Se você gostou dessa aula, você, por favor, clique aí no botão curtir, dê uma curtida. Se você acha que tem mais alguém que pode gostar dessa aula também, além de você, por favor, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link dos vídeos aí nas suas redes sociais. Se você não é inscrito no canal, gostou da aula, se inscreva no canal, a gente agradece bastante. E se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio, é só deixar um comentário aqui pra mim, beleza? Por aqui eu me despeço de vocês e digo beijo, tchau!